compartilhando, né, a gente vai entrando nesse clima de conclusão, de frutos da terra, da mãe terra, que acolhe e a gente tanto luta. E eu trago aqui a luta dos nossos sem terras, dos sem moradia, dos sem lar, dos sem teto, dos sem abrigo, dos sem proteção. Existe uma música também chamada Ordem e Progresso. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor nessa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor nessa pátria Brasil que a gente segue em fileira por dignidade, na busca por justiça, na busca por solidariedade, na busca de pão, da partilha, na busca do pão da justiça, na busca do pão do amor, na busca da vida. E aí a gente está olhando o livro de Josué nessa perspectiva das vozes que ecoam entre tantos textos de sangue, de domínio, de relações de poder, de poder, de busca de centralização, mas existe uma voz que ecoa. É a voz do pobre, a voz daquele que é injustiçado, daquele que é silenciado, daquele que na tradição bíblica tem voz, tem vez, porque Deus se põe do lado. Deus caminha junto. E é nessa esperança de um Deus caminhante, num Deus roceiro, num Deus com rosto de trabalhador, num Deus que se põe na estrada e põe o pé na estrada. É nessa memória que a gente traz e estuda o livro de Josué. E um Deus que se faz presente na caminhada, como diz o lema: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Por onde quer que vás, o Deus libertador, o Deus que é liberdade, o Deus que é justiça, o Deus que é dos pequenos, se faz presente. E isso rogamos e temos certeza, porque na nossa história e na nossa vida, ele se revelou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Gente, são 5 encontros. Hoje a gente fecha um ciclo e abre-se outros ciclos de pesquisa, de estudo, de buscar alternativas para chegar no nosso povo, que a gente ajuda, que a gente anima, que a gente está assessorando. Então, que essa preparação seja um instrumento de fazer ecoar vozes, fazer recuar memórias, fazer recuar pessoas que na própria história foram silenciadas e clamam: eu estou aqui, eu estou presente. E hoje a gente vai fechar esse ciclo olhando o desfecho do livro de Josué e a introdução do livro de Juízes, porque ela faz parte do mesmo bloco, faz parte do mesmo esquema literário. Que os frutos da terra, que a gente vai saborear, que vai ser alimento para nossa família, para nós mesmos, seja alento, força, vigor, esperança nessa caminhada. E com a certeza, Deus está do nosso lado. Não é o Deus da conquista, não é o Deus opressor, não é o Deus que se faz forte e guerreiro, que extermina e que mata, mas é um Deus próximo, compassivo, bondoso, que nos acolhe de braços abertos, como no filho pródigo. Um pai que devolve a sandália, o anel e o cajado, para que juntos possamos ser mais e ter dignidade de filhos e filhas de Deus.
E aí, gente, como foi essa caminhada? Como foi esse momento de estarmos juntos? Em uma palavra, o que está sendo esses nossos encontros? Um recomeço. Inspiração. Revigorante. Alegria. Motivação. Luz. Aprendizado. Caminho. Para mim foi aprendizagem só. Aprendizado e muito gratificante. Obrigado. Podemos, Rogério. E aí, em 2020, o Papa Francisco, motivado pelo Sínodo da Amazônia, ele faz um gesto de plantar. Plantar significa cuidar, zelar, proteger, cuidar. E que nesse gesto de Francisco possamos cultivar em nós a grandeza de sermos mais humanos, de sermos mais fraternos, de sermos mais justos, de sermos mais irmão. Na unidade e na integridade de toda a criação, possamos cultivar a globalização do amor e da justiça. Frente a essa globalização do poder, do financeiro, que só explora, não acolhe, não inclui, mas destrói. Destrói a dignidade, destrói o cosmos e destrói a nós mesmos. Que esse cultivar seja sinal da força do Espírito em nós, que cultiva em nós o amor e a sede e o projeto do bem viver, do bem agir, do bem fazer. Podemos? Semana passada a gente falou da distribuição, do capítulo 13 ao capítulo 21. Quem pode, em uma palavra ou uma frase, sintetizar o encontro anterior? Fazer memória desse encontro. Um reconhecimento de que Deus nos conduziu até aqui. Coragem, Nunca abandonar essa partilha. Persistir sempre. Não desistir nunca. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante e lutador. Deus dos oprimidos, que está à frente, abrindo estradas, rompendo muros, quebrando muros e nos guiando para caminhos novos, para uma terra espaçosa onde corre leite e mel. Terra que é herança, terra que é trabalho, comida e moradia. Para que a gente possa ter nome, para que a gente possa ter vez, para que a gente possa ser e ser humano. Ser humano com dignidade, com identidade, nas diversidades da vida, das culturas e dos povos. Mas ser humano. Podemos. Quem pode ler esse trecho narrado em 1 Pedro? Procurem estar sempre preparados para poder prestar conta se alguém lhe fizer alguma pergunta sobre a esperança que você tem. E aí, será que a gente está preparado
de prestar conta de nossa esperança, de abrir o coração e falar sobre as nossas esperanças, nosso sonho, nosso ideal, nossa motivação, nosso alicerce de vida, nesse embalo da vida, nesse tear da vida. Procurei compreender a costura da vida e me enrolei, pois ela era muito comprida. Canta 4 jovens mineiras. Esse procurar, tecer, construir e entender o mistério da vida. Mas a gente se enrola, pois a vida, a história, ela é muito comprida e complexa. E cabe a nós traçar a nossa esperança. E que o livro de Josué, desses ecos da história, desses ecos que tentam ser silenciados, possam ressoar em nós que existe um projeto novo, que não é conquista, que não é soberania, nacionalismo, expansionismo e destruição. Podemos, Rogério? Quando a gente olha a história deuteronomista, a gente olha dentro de um conjunto de um Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros. E inclui-se também a obra de Josué. Mas as pesquisas recentes, elas dizem que existe um outro bloco dentro da profecia. Essa profecia narrativa. Essa profecia que pauta nesse discurso aonde a gente tem a chave deuteronomista, a obra historiográfica deuteronomista, como um princípio. E a gente vê que o próprio livro de Deuteronômio é uma ponte. É uma ponte que liga a lei e que liga a profecia, dentro desse conjunto de histórias de avaliação. A gente costuma fazer avaliação dos nossos atos no dormir, na vida, nas orações. E aí? Compartilha um pouco com a gente. Vocês conseguem? Vocês fazem essa autoavaliação ao dormir, de um projeto novo, de uma busca nova? Só quando eu estou fazendo os exercícios de Santo Inácio. Aí toda noite você tem que fazer. Aí durante um tempo eu faço. Dali a pouco vou esquecendo, vou deixando de lado. Dona Olga falou uma coisa que realmente, quando nós estamos fazendo algo, alguma palestra ou algo de novena na sua paróquia, a gente, quando vai dormir, a gente começa a fazer essa reflexão, mas depois parece que a gente vai esquecendo. Eu concordo com Olga. Eu também eu começo a fazer, mas não continuo. Mas é um hábito que não se encarnou. Também aparecem tantas outras coisas, outros cursos, e a gente acaba priorizando, né, algumas coisas. Eu tenho hábito. Não é muito fácil fazer avaliação a toda noite, não. Tem que gastar um tempo. Eu tenho esse hábito de fazer uma reflexão à noite, porque eu gosto muito do amanhecer. Então, quando amanhece o dia, eu me sinto leve, porque eu já podei as coisas que não deveria ter feito, preciso modificar, ou então concordei com o que eu fiz. Né? Então, é uma espécie de uma oração noturna, né, que a gente faz, uma reflexão.
E o amanhecer se torna bem mais leve, bem mais bonito. Tá? Muitos anos que eu faço isso. A Olga falou em Santo Inácio. Isso é uma oração de reconhecimento por onde Deus passou na sua vida naquele dia. A gente, né, tem um expoente de um dos padres cantores chamado Padre Zezinho. E uma das músicas que ele sempre canta é Maria de Nossa Infância. Eu era pequeno, nem me lembro. Às vezes, à noite, ao pé da cama, tropeço, durmo, esqueço as palavras, adormeço. Mas a gente, mesmo assim, busca esse caminho a cada amanhecer. E é nesse... Vocês conhecem essa música? Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo. Isso, que eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Obrigado. Eu nem arrisco cantar porque eu sou desafinado, né? E quando eu canto, e aí o pessoal briga comigo, então hoje eu não vou cantar. Mas essa música, ela remete a essas coisas, né? Que a gente busca, que a gente tenta, e que tem que tensionar um hábito. A gente fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. E a história deuteronomista, ela faz com as seguintes questões. Por que estamos no exílio? Por que isso está acontecendo conosco? O que tem por trás de nossas angústias e dores? E aí eles vão ver, e vai ter um refrão, como a gente vai ver lá nos primeiros Juízes, que vai sinalizar. Então, no Pentateuco, a gente tem a promessa de terra. Se a gente olhar os textos de Gênesis 12, versículo 7, 13, versículo 15, 32, versículo 13, Deuteronômio 3, versículo 28, a gente vai ver que essa realização se dá da promessa da terra no livro de Josué. Então ele continua essa história e ele fecha essa história. E ele culmina no 2 Reis 25, quando o povo perde a terra, perde essa herança devido ao exílio que acontece. Josué 1, versículo 6, 5, versículo 6, 21, versículo 45, 23, versículo 14. Então, da promessa à realização, à perda. Então, essa história é permeada da promessa, da realização e da perda da terra, que vai se dar no exílio e com o exílio. E que a obra deuteronomista está tentando reler, entender, buscar, dentro de uma perspectiva e dentro de uma teologia. Podemos? Quem pode ler para a gente? O núcleo teológico da história deuteronomista está em Deuteronômio 12, 26. Os conceitos fundamentais da teologia da história dos deuteronomistas pretendem inculcar a ideia da unidade. Um só Deus, Javé, monolatria, depois monoteísmo patriarcal e anicônico, ausência de representações materiais, um só povo, o povo eleito, uma só lei, o decálogo, pacto, aliança de fidelidade, uma só terra, a terra prometida por Javé, o Deus do Êxodo, um só templo, o de Jerusalém, onde mora Deus, centralização do culto, destruição dos santuários, dos lugares altos,
e perseguição aos sacerdotes que resistem. Um só governante da família de Davi. É importante compreender que a reforma de Josias foi entendida como o estabelecimento de uma relação de aliança entre Javé e seu povo eleito, fundada na lei de Deus. Assim, substituiu-se a fidelidade ao Senhor terreno, rei da Assíria, pela dependência do Senhor divino, Javé. Então a gente vê, né, o esquema de Josias, da obra deuteronomista, em um só Deus, um só povo, uma só lei, uma só terra, um só templo, um só governante. E aí os textos eles são relidos e apropriados, ganhando uma roupagem nova nesses múltiplos contextos. E também do exílio, na ótica sacerdotal, na ótica da lei, na ótica do templo, na lógica da raça. E a gente vai estudar hoje, nesse projeto de bênção e maldição, de estar bem e de estar ruim, dentro dessa lógica da retribuição. A teologia da retribuição, essa lei da retribuição, que esmaga, que passa por cima da esperança e que silencia os mais pobres, porque eles são os mais castigados dentro dessa lógica de retribuição. Podemos? E aí a gente tem um esquema de novo, que eu sempre trabalhei nos nossos encontros. 3 esperanças ligado à terra. Javé é o doador da terra, o acesso como presente, como dádiva, e a defesa, que é o carisma. A defesa, que é a proteção a partir do clã, a partir das lutas populares, que de organização, de esperança, não de mercenários que buscam expandir e impor, mas que querem defender, que querem zelar, que querem proteger. Podemos? Quem pode ler para a gente? O livro de Josué apresenta uma narrativa da conquista de Canaã, a terra prometida, guiada por Josué, sucessor de Moisés, e a repartição da terra entre as 12 tribos. A última parte do livro descreve a despedida de Josué e a renovação da aliança com Javé, Deus de Israel, em Siquém. No livro, a principal ideia é a de que Javé combate as guerras de Israel, seu povo eleito, e lhe dá as vitórias, mandando expulsar e exterminar as populações locais, punindo-as pela idolatria. Abre parênteses, o culto a outras divindades, fecha parênteses, e garantindo a terra para Israel, enquanto ele permanecer fiel à aliança com seu Deus. Então, esse texto, ele narra dentro de uma lógica da retribuição. Tá na lei, tá seguindo a lei, tem prodígio, tem bênção, tem felicidade. Não está seguindo a lei, tem maldição, tem dor, tem sofrimento. E a gente viu, né, que são várias fases que o livro é construído. Memórias pré-monarquia, memórias da reforma de Ezequias e Josias, e exílio e pós-exílio, na sua redação final. E a gente foi acompanhando esse processo durante o estudo dos nossos temas e livros.
Podemos? Então, a gente vai fazer uma revisão para a gente poder prosseguir. Quem continua a leitura? Josué, de 1 a 12. A primeira parte do livro relata a preparação e a realização da conquista, sendo redigida principalmente pelos escribas, deuteronomistas, do rei Josias, como propaganda real para justificar a sua política nacionalista, militarista e expansionista. Posteriormente, a primeira parte é revista pelos redatores pós-exílicos, com sua teologia como a das 12 pedras, a totalidade do povo. A circuncisão, o anátema, consagrado a Javé, e etc. Provavelmente, Josias 1, que contém o discurso de Javé e emoldura todo o livro com o discurso de Josué, seja da redação pós-exílica. A segunda, seja da redação pós-exílica, Josué 13, 21. A segunda parte do livro apresenta a partilha da terra entre as tribos e as listas com os territórios e fronteiras das tribos de Israel após seu assentamento. A maior parte deve continuar. Josué 13, 21. A segunda parte do livro... Então, a gente viu na primeira parte como a questão das tribos, que a gente viu que é distrito, a organização dentro desse projeto de Josias, de expansão, de domínio, de destruir as culturas, as religiosidades populares e os santuários populares. E a gente olhou, no último encontro, a parte da distribuição da terra, dentro da perspectiva de Josias e do pós-exílio. Pode continuar. Professor, só uma pergunta. Eu achei muito interessante na leitura, quando eles vão conquistando as terras, aí eles fazem um monte de pedras, né? Cada um leva a sua pedra e fazem um monte de pedra. É significando um altar ou marcando um território? Além de marcar o território, é onde são santuários que vão sendo construídos. Então, é a memória desses santuários que estão à tona, dessa religiosidade. Tá. Mas lembrando que a centralidade no Templo de Jerusalém. Tá. A segunda parte do livro apresenta a partilha da terra entre as tribos e as listas com os territórios e fronteiras das tribos de Israel após seu assentamento. A maior parte desse segundo conjunto de textos é elaborada pelo grupo do sacerdote Ezequiel e estendida e intensificada pelos teócratas Golá, no pós-exílio, para legitimar o poder e o controle dos teocratas sobre os territórios de Judá. A segunda parte que a gente estudou, a gente tem essa reconstrução à tona, esses projetos de quem volta do exílio e a garantia da terra. Se a gente lê as listas das genealogias presentes nesse bloco, a gente vai ver que são os grupos de exilados que estão querendo suas terras de volta, frente ao povo da terra que se organizou nessa retribalização das terras. Então, vai ser uma luta onde você vai ter a legitimação dos livros de Êxodo, no livro de Números, de outros Deuteronômio, que vai dar essa deixa e essa legitimação a quem pertence à terra, de quem é a terra. E aí você tem toda a teologia de Golá e a intensificação e legitimação desse projeto e dessa teologia nesses livros. Podemos. Quem continua? A terceira parte é composta no período exílico e pós-exílico, apresentando o retorno das tribos, o último discurso de Josué, a aliança em Siquém e a morte de Josué. O principal objetivo dos redatores é descrever o povo eleito de Javé em torno do templo e da lei de Javé. Deus poderoso, ciumento, castigador, violento contra quem serve outros deuses. O maior castigo
é a perda da posse da terra. Então, a gente vê essa posse da terra devido à idolatria, devido ao afastamento do projeto e da vontade de Deus. E aí a gente vê esse Deus pautado na monarquia, pautado no exílio, pautado nas relações de poder, que é a raça, a lei e o tempo. Tá? Então, hoje a gente vai ver, no capítulo 24, o discurso e a morte de Josué. Mas quando a gente começa a ler no livro de Juízos, a memória e Josué está presente. Então ele não morre no 24, mas ele continua no Juízos. Isso que a gente vai ver, que é esse bloco que tem a mesma intencionalidade, tem a mesma intenção, que é legitimar, concluir esse processo de distribuição da terra. Podemos. Quem pode ler para a gente? O altar do santuário escolhido por Javé, Deus dos deuses, os sacrifícios e as ofertas devem ser oferecidos no templo de Jerusalém, onde habita Javé, o único Deus de Israel. Vamos começar só lendo esse Deuteronômio 4 para ver o que ele diz. São 2 versículos só. Versículo 39 e 40. Quem pode? Deuteronômio 4, 39 e 40. Portanto, continua. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração. O Senhor é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Não existe outro. Observa seus estatutos e seus mandamentos que eu hoje te ordeno, para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará para todo sempre. Então, e como você vai prolongar? Obedecendo suas normas e estatutos. E aí, segundo a Páscoa de Josias, a centralidade no Templo de Jerusalém, os princípios de piedades e de organização, aonde tudo circunda-se a partir do projeto da lei e do templo. Podemos? Quem pode ler para a gente? A cena da construção do altar memorial também reflete a situação pós-exílica, confirmando que o culto sacrificial somente é possível em Jerusalém, mas que o ensino e a observância da lei de Javé pode ser em qualquer lugar. Josué, capítulo 22, versículo do 9 ao 34. Nesse sentido, o altar memorial serve de percussor da sinagoga. Se as tribos transjordanianas existiram, o altar serve como sinal de unidade entre as tribos a leste e a oeste do rio. É possível, no entanto, que essas tribos do Além-Jordão simbolizem as comunidades judaicas da diáspora. Diáspora quer dizer dispersão, daquelas que estão além fronteira, né, de Canaã, que mais tarde Palestina. Então, essa centralidade em torno do altar, em torno da pedra, em torno da memória,
da celebração da vida, dentro delas a questão do sacrifício. Porque nas sinagogas, a diferença do templo é que nas sinagogas não há sacrifício. É um espaço de reunião, de convivência, de oração, de reflexão da comunidade. E no exílio, as sinagogas vai ganhar papel importante, e no pós-exílio também. E no tempo de Jesus, mais ainda, né? Porque vai ser os espaços da cultura judaica acontecer. Ainda mais no contexto em que o templo foi destruído nos anos 70 depois de Cristo. Podemos. Quem continua a leitura? Fidelidade à lei e garantia de prosperidade. A centralidade da lei foi marca registrada na volta do exílio. Nesse sentido, o narrador legitima o sucesso da empreitada, devido ao apego e à observância à lei. A tradição deuteronomista ofereceu harmonia a um possível conflito entre as tribos ao buscar uma explicação para a existência de um altar fora de Jerusalém, na época pós-exílio. O altar não foi para a prática do sacrifício e holocausto, mas um significativo emblema memorial recordando os grandes feitos já vistas em prol dos filhos de Israel. Então a gente vê nesse texto, principalmente no discurso, né, de Josué, a sintonia com a lei, a prática da lei, a vivência da lei, a identidade com a lei, e o seu descumprimento, a maldição, que no caso seria a perca da terra. E isso vai acontecer no exílio. E aí, então, a obra deuteronomista está fazendo essa autoavaliação. Por que estamos no exílio? Por que estamos sendo exilados, sofrendo? E aí vem o refrão, e vem a memória. Fizemos o que Javé reprova. E aí vê Javé como castigo. Quer dizer, a ação de Deus como castigo dentro desse projeto. E de não seguir a lei, de não seguir a tradição, de não seguir o culto e a memória. E aí eles estão fazendo essa revisão. E aí depois a questão das possíveis memórias que vai depois da origem à sinagoga, na segunda parte. Podemos? Quem continua a leitura? A fidelidade ou infidelidade do povo a Javé e a sua palavra. Josué 23. A quebra da aliança, caso o povo venha a servir outras divindades, provocará a ira de Javé, tendo como consequência a perda da terra santa, a lei da pureza, com a teologia da retribuição, consolidada pelos teócratas, está em vigor para legitimar o poder de Javé e da teocracia. Então, a teocracia é esse governo dos sacerdotes sadoquita, que vai ter o controle do templo, e é eles que vão legitimar essa nova configuração. Qual é o caminho? É o caminho prescrito na lei. E quem vai ditar a lei? São esses sacerdotes teocratas. Tá? Então, Josué 23 é um livro de memória, aonde você vê a fidelidade e a infidelidade. A fidelidade traz a bênção, a infidelidade, a maldição. Então, é nesse vai e vem que vem a teologia da retribuição, aonde onde Deus ele vai acrescentar ou ele vai tirar
a felicidade de seu caminho a partir dessa prática. Seguindo a lei, você tem a felicidade, não seguindo, você tem a maldição. Então, você tem um bloco muito grande no livro de Deuteronômio de bênção e maldição. E essa sociedade teocrata é que está ditando o caminho de bênção e de maldição, a partir da prática ou não da lei. E a lei de pureza é esse sinal de puro e do impuro, que Jesus tanto vai criticar e vai negar essa lei. Tanto que a maioria das curas de Jesus é em dia de sábado e de pessoa que, segundo a lei, são puras. E Deus devolve, e Jesus, né, na sua misericórdia, devolve dignidade para esses entes, essas pessoas. Podemos. Quem continua a leitura? Discurso de Josué. Os capítulos 23 e 24 são acréscimos recentes e concluem o livro. A tradição deuteronomista não vacila em creditar o sucesso de Josué à observância dele a todos os preceitos de Javé. Morte de Josué e assembleia em Siquém. O pacto final é narrado em um forte ambiente litúrgico na histórica cidade de Siquém. Desde o terceiro milênio antes de Cristo, a cidade já era mencionada como um importante lugar estratégico, por estar em uma região fértil e de encontro das rotas comerciais pelos egípcios. Propositalmente, o narrador final escolhe o local para unir Josué às tradições patriarcais, dando a ele legitimidade e indicando o rumo futuro a ser seguido por Israel. Siquém legitima também a adesão, por parte de outros clãs, ao javismo, indispensável para justificar identidade e felicidade da nação de Israel. Então, a gente viu, né, e a gente olhou quando estudou a figura de Josué, aquele que aquele que segue a lei, aquele que observa a lei, aquele que executa a lei, aquele que cumpre a lei. E aí a gente olhou, e nesse discurso, no capítulo 23, ele assegura isso. E no capítulo 24, ele faz a memória de várias tradições e de vários clãs, a partir de uma assembleia, a partir de uma reunião tão propícia na memória tribal, aonde vão ser pautadas o interesse coletivo. Podemos? Quem continua o texto, por favor? Josué 23. O livro Josué conclui no discurso de Josué. No discurso de Josué, Josué era um líder. Ele faz recomendações que julgava necessárias para um bom futuro de Israel. Temor e amor no conselho do líder. Josué, capítulo 2, versículo 8, 11. Servir de orientação e aconselhamento a Israel. Primeiro, continuar apegado ao Senhor. Se quisesse continuar a receber as bênçãos e maravilhas. Segundo, ele orienta como deveria ser o temor a Deus. Não por medo, rancor ou por falta de opção, mas sim por amor. Vimos assim que as promessas de Deus não eram incondicionais para os israelitas. As condições para terem as bênçãos de Deus, a comunhão com Ele e o seu poder
eram o amor a Deus, expresso na obediência aos seus mandamentos, a fé na sua providência e a separação dos ímpios. Deus mesmo proveu a graça necessária para a preservação da comunhão atual entre ele e o seu povo. Quem pode ler para a gente Josué 23, versículos de 3 a 13? Vocês viram tudo o que Javé, seu Deus, fez em favor de vocês contra essas nações. Foi Javé, seu Deus, quem lutou por vocês. Vejam, através de sorteio, eu reparti para vocês, como propriedade para as suas tribos, todas essas nações que ainda restam, juntamente com aquelas que destruí desde o Rio Jordão até o grande mar no ocidente. O próprio Javé, seu Deus, expulsará essas nações diante de vocês. Ele mesmo as desalojará, para que vocês tomem posse de suas terras, como lhe prometeu Javé, seu Deus. Procurem ser muito fortes na observância e no cumprimento de tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Não se misturem com essas nações que ainda restam no meio de vocês. Não invoquem os deuses delas, nem jurem por eles. Não os sirvam, nem os adorem. Apeguem-se unicamente a Javé, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Diante de vocês, Javé expulsou nações, grandes e poderosas, e até agora ninguém foi capaz de opor resistência a vocês. Um só de vocês pode conseguir 1000, porque o próprio Javé, seu Deus, lutava por vocês como ele havia prometido. Portanto, prestem atenção a vocês mesmos. Amem a Javé, seu Deus. Todavia, se vocês se desviarem e se unirem a essas nações que ainda restam em seu meio, se vocês se misturarem com elas e elas com vocês, fiquem certos de uma coisa: Javé, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês, e elas serão laço e armadilha para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam completamente desta boa terra que Javé, seu Deus, lhes deu. E aqui a gente tem a memória, né, de Josias expansionista, nacionalista, destruição de outros santuários, de outras formas de crença, e a questão da lei muito forte. Seguir a lei implica em maravilhas e bênçãos. O descumprimento em maldição. Você viu como é terrível? Fala de espinho no olho, fala de chibatas. E é a experiência do exílio que está sendo contada. O que foi essa experiência amarga? De ausência de luz, de ausência de esperança, de ausência de a perca da terra, a perca da identidade, porque você perde seus referenciais, né? De Deus, de terra, de templo, de lugar. Então, essa leitura que vai permeando a prática da lei. Seguir a lei implica em bênção, o não cumprimento em destruição, em morte, em sofrimento, em dor,
Isso é a teologia da retribuição. E hoje, tão presente, essa teologia ela ganhou outros ares e outras formas, né? Que é a teologia da prosperidade, que tanto algumas igrejas pregam e faz, até a nossa Igreja Católica. Podemos? Quem continua o texto, por favor? Deus poderoso, ciumento e castigador na teologia da retribuição. A bênção e a maldição de Javé são condicionadas à fidelidade e à infidelidade à aliança com ele, Deus único do Templo de Jerusalém, a serviço do poder e do interesse da teocracia judaica sobre a ordem do Império Persa. Na atualidade, o imperialismo, com seus deuses poderosos e castigadores, continua a encarnar-se em muitas bestas, atraindo, devorando, sacrificando pessoas inocentes mediante o trabalho escravo, a fome, a violência, etc. Até as igrejas, com seu Cristo triunfalista, legalista e ritualista, colaboram e justificam a atuação das bestas do presente. Que horror. Então, esse vai e vem na história, ela continua. Se a gente tinha as bestas, os dragões, as feras do passado e as maldições, no livro do Deuteronômio, Números, Êxodo, a gente continua hoje tendo as maldições do presente. E esse Deus dinheiro, arma, honra, prazer, encarnado nessas bestas e nesse projeto imperialista, excludente, dominador, que passa como um rolo compressor sobre vidas e vidas humanas. A morte da Mãe Terra, a morte de lideranças que cuidam da Mãe Terra, a morte daqueles que defendem os povos originários, aqueles que lutam pela preservação da natureza e sua fauna e flora, os biomas, os climas que a gente hoje, a gente está num clima de inverno, né? De manhã muito frio aqui em São Paulo, e depois à tarde cresce. À tarde é verão e à noite é outono. Então a gente não tem mais essa questão da estação do ano presente como era antes. E tudo isso é ação humana sobre a natureza. E a natureza está cobrando e está clamando, né, seus gritos, como diz lá o livro de Romanos, de Paulo aos Romanos. Né? A natureza geme, cria, clama, justiça. Então, que as bestas de ontem e de hoje sejam afagadas, sejam afogadas e sejam dissipadas com a nossa postura na luta pela justiça, na luta pela verdade, na luta com amor e por amor, não nesse projeto expansionista de poder, triunfalista, ritualista, mas que sejamos que sejamos e faremos uma campanha de solidariedade, vida, não violenta, como faz Júlio Lancelotti, como faz tanto homens e mulheres com nomes e sem nomes, que a gente conhece e não conhece, nesse imenso Brasil, nessa cidade onde a gente mora e onde se faz presente, em nosso bairro, que são tantas pessoas anônimas que no seu agir, na sua história, na sua vida, são fermentos de libertação. E são ações libertárias para todo o planeta e todo o ecossistema em torno. Podemos?
Quem continua a leitura? Sempre eu vou, quando eu falar podemos, pode continuar a leitura. A renovação da aliança, Josué 24. O povo de Israel renova a aliança com o Deus do Êxodo, agora transformado em um Deus excludente, ciumento e vingativo. Se Israel não observar o livro da lei, as palavras de Deus, Javé, e servir outros deuses, Deus do estrangeiro, Javé tratará mal o povo e o destruirá. E aqui a gente tem que recuperar essa imagem do Deus libertador. Javé é o Deus dos pobres, do povo sofredor. Aqui nos reunimos para cantar o seu amor, para nos dar esperança e contar com tua mão imundo irmão. E aí a gente tem que recuperar essa imagem de Javé do Deus dos pobres, do Deus dos lascados, do Deus dos oprimidos, do Deus roceiro, do Cristo trabalhador. Mas Deus se tornou Deus do Estado, Deus do poder, Deus que destrói, Deus que aniquila, Deus que anátema, destrói tudo em nome da lei, em nome de sua observância, em nome do seu projeto. E aí Josué 24, ele traz a memória, e as memórias dos clãs, das tribos, das famílias. Vamos ler mais um pouquinho. Continua, obrigado. Quem pode ler para a gente? Assembleia de Siquém. Fazendo memória dos nossos antepassados e com eles também nos comprometer com a sociedade igualitária, solidária. Lembrou das diferentes origens dos pastores, dos rapirus, de Moisés, do Sinai. Convocação e observação, nomes. Memória da caminhada, símbolos. Projeto a ser realizado, bandeira. Compromisso, romper com ídolos. Então, é uma grande memória, uma grande colheita, onde as várias tradições são permeadas. Memórias dos pastores, dos cananeus, apirus, que sofriam nas planícies e fogem para a montanha para se libertar do poder das cidades-estados e da opressão do Egito, da memória do Êxodo, a partir da figura de Moisés e seu projeto de Deus libertador, e do Sinai, do Deus da montanha, do Deus que é o Deus da vida. Portanto, a gente tem nomes, símbolos, bandeiras e projeto. E hoje? Quais são os nossos nomes? Quais são as nossas símbolos? Quais são as nossas bandeiras? Quais são os nossos projetos para que a vida aconteça? Para que a vida se faça presente e verdadeira nesse salutar por dignidade, por vida, por solidariedade. Quais são esses nomes de pessoas que a gente conhece, de projetos que a gente conhece, que são sementes de libertação? Vamos dar nome? Como na Assembleia de Siquém tem nomes, tem presença, tem memória, quem são pessoas hoje que são pessoas que dão sua vida, são exemplos de vida e dignidade para seus e com seus? Vamos citar nomes de pessoas da nossa história, presentes e na memória, pessoas vivas e que já faleceram, já ressuscitaram. Vamos dar nomes? Hoje perdemos um, Dom Cláudio, né? Santa Dulce dos Pobres. Padre Júlio Lancelotti.
Pedro Casadáliga, Dorothy, Santos Dias. Ai, de memória parece que tem mais do que atual. Do Evaristo. Santa Faustina. Chico Mendes e Papa Francisco. Eu trago Madre Teresa Zumbi, de Calcutá. Madre Zumbi dos Teresa de Palmares e Canudos, Antônio Conselheiro. Padre Júlio Lancelotti. Pede, para de lambeção. Aquele padre Maria Quitéria, da Bahia. Zilda Arnes. Dom Oscar Romero e Dom Helder Câmara. Luciano Mendes e Dom Angélico, tão presente e atuante. É mesmo, Dom Angélico. O Dom e o Bruno. É, o Bruno. Eu acho que a gente tem outras pessoas, só que de nome a gente não lembra, mas agora mesmo na pandemia passava, né, professores que iam à casa dos alunos, Sim, levar o material para eles poderem estudar. Passou muito no jornal isso, acho que isso são pessoas que fazem a diferença. Enfermeiros, médicos que fazem a diferença. isso. E Eu acho fizeram, que né? fizeram e que continuam fazendo, né? A Sim, diferença. Agora, esses dias mesmo, pegou fogo aqui na Santa Casa, em Belo Horizonte, nossa, foi a coisa muito bonita, os enfermeiros, todos os trabalhadores, tirando os pacientes, foi mais de quase 1.000 pessoas, eles conseguiram evacuar do hospital. Então, são pessoas que fazem a diferença. isso. E é legal que a gente vê eles, mesmo não sabendo lidar com essa doença, né, e ainda o tratamento é meio obscuro, hoje já tem mais luzes, mas você vê a questão do que é um celular. Da pessoa poder comunicar, mesmo entubada, em coma, a voz da família, a expressão do rosto da pessoa acamada e das suas comorbidades, ouvindo a voz dos seus familiares, e aí a gente traz toda essa memória dos profissionais que trabalham com câncer e que lutam contra o câncer e devolve dignidade. E eu, assim, o médico do meu pai eu nem conheço, tanto que ele me convocou para ir, eu vou agora nas férias, né? Eu vou passar com meu pai dia 14. E aí como eu estou de férias, aí ele me convocou para poder conversar comigo um pouco, né, sobre a questão. Mas a Helena, que acompanha meu pai e agora está trabalhando com a gente, cuidando dele, falou assim, o médico disse, dê tudo que ele quiser. E cada dia meu pai está pedindo uma coisa nova. Hoje, né, ela pediu para o meu pai, ela pediu para a Helena fazer bucho. Eu falei, eu não como. Aí a Helena, eu vou fazer bucho. Eu falei, eu não como. Mas ela já vai tirar um pouquinho para mim antes de colocar o bucho, que é o feijão com carne seca que eu amo. Mas, então você vê a questão simples. E eu trago a Helena também, que nos ajudou tanto, e sem a gente poder pagar o que ela necessita, o que ela precisa. Né? Ela tanto tempo desempregada, ela sofreu um acidente, mas ela sempre presente na vida do meu pai. Então eu trago a Helena, que é uma pessoa anônima, na sua simplicidade, na sua boa vontade, e hoje, graças a Deus, está trabalhando com a gente. E outras pessoas, né, que trabalham. Eu trago também uma pessoa que está no nosso grupo, que me ensinou bastante no curso de teologia, que é a Conceição. A Conceição, no grupo da tarde, né, de teologia, é um grupo de senhoras que se reunia toda a quinta-feira, né, quinta-feira à tarde, das 2 às 4 horas. Eram senhoras com esse sede de saber, com esse ânimo de saber,
E entre tantos e contratempos, a gente teve um falecimento. E até num dia de curso. Foi no seu grupo ou foi no outro grupo, Conceição? Foi no outro grupo. Foi no outro grupo. Que a moça, ela estava com tumor e não sabia. Não, E aí ela desmaiou. Foi no nosso grupo. Ela desmaiou. E aí depois ela veio até operações, mas o câncer estava muito tardio. E aí fez ela ressuscitar. Então eu trago essas senhoras, donas de casa, que têm sede de saber para poder ajudar a Conceição e tantos outros que têm saber, que querem saber mais para repassar. E a Conceição contava um projeto que ela fazia nas casas, com o seu círculo bíblico, que continua, né, Consa? Continua lá na Fiat? Consta? Continua? Oi. Continua o projeto? Continua o da projeto? Casa de Repouso? Sim. Isso. Então, olha, e aí eu trago todas essas pessoas anônimas que trabalham, que dão o seu esforço, seu suor, sua vida na simplicidade. E essas fazem o reino acontecer. Parabéns a todos. E parabéns a vocês que deram seu tempo, sua luta, seu esforço para estar nessas 2 horas, entender esse livro tão complexo e tão difícil que é o livro de Josué. Podemos? Gostaria de trazer presente nessa memória, que são pessoas que a gente tem na caminhada, que são os profissionais das Cáritas. Aqui no Ceará, a gente tem uma luta, um trabalho que cada vez mais está sendo reduzido, né, porque os recursos são poucos, na maioria das vezes. As Cáritas trabalhava muito com recurso de cooperação internacional e ultimamente trabalha muito mais com recurso próprio, né, e como os recursos estão ficando mais escassos, né, as equipes estão bastante reduzidas, né. Então, são esses profissionais, são as equipes que trabalham com as realidades, as lutas do campo, da terra, da água, dos catadores, das pessoas que vivem, que tem uma realidade que às vezes a gente nem conhece. E a CPT também, principalmente nessas realidades da luta por terra, água e moradia. Nós temos muitas pessoas, às vezes a gente lembra de padres religiosas, mas nós temos muito leigos e leigas que estão aí ameaçados, que estão sofrendo pressões, que estão nos sindicatos, que estão nas militâncias de comunidades, lideranças que estão nas comunidades, que estão sofrendo pressões, que estão sendo sendo silenciados às vezes pelos seus padres, pelos bispos, porque para poder não ter a sua vida ceifada pelo poder econômico e financeiro, principalmente nas regiões do agronegócio, porque eu sempre digo, quando você é um religioso, um padre ou uma religiosa, você tem sua comunidade religiosa ou clero que é a sua comunidade. Mas quando você é um leigo e uma leiga, é mais difícil, viu? Você se sente muito sozinho. Então, essa memória... Obrigado, Obrigado. Fala seu nome. Eva. Porque não aparece. Eva Ceará. Obrigado, Eva. Ô, André, aqui também aqui na minha vila aí mesmo, tem uma equipe muito grande de leigos, pessoas que nem vão muito à igreja, mas elas estão levando, alguns dias da semana, muitas marmitas nas ruas para desempregados, pessoas embaixo dos viadutos, fazem o café solidário. Com essa pandemia, muita gente abriu o coração e continua. E aqui a gente ajuda bastante, dá o pó, dá isso, dá aquilo, a gente mexe com muita gente. Mas essas pessoas, vou te falar, fazem às vezes 1.000, 2.000 marmitas, elas se unem, tá? Então, os leigos, gente que a gente nem... Né? Muito legal, Merece palma.
Na minha rua teve uma casa que teve um pagodaço e venderam feijoada. E o intuito era fazer marmita. Então, essas pessoas que tentam se organizar de qualquer forma, a minha comunidade mesmo, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no qual tem um grupo de teologia, que também faz a questão da alimentação para o povo da rua, em situação de rua. Parabéns para esses trabalhos. Parabéns. Quem pode continuar a leitura? Juízes responsáveis pelo direito e pela justiça. Libertadores, juízes maiores. Julgadores, administradores da justiça, juízes menores. Não fala em conquista de triunfalismo, textos pró-tribalismo. Os juízes são libertadores. Ao surgir algum problema, é chamado para resolvê-lo. Depois deixa de ser juiz, seu cargo não é vitalício. Organização do livro. Ocupação da terra, capítulo 1, de 2 a 5. O primeiro prólogo é a conquista dos territórios, as terras não conquistadas pelos israelitas, Javé repreende Israel. O segundo prólogo, depois de Josué, a situação depois de Josué, a morte de Josué, Israel torna-se infiel e Israel entre estrangeiros. Eu acho que o professor caiu, né? Caiu mesmo. Tô aqui. Não caiu. Tô aqui. Ah, voltou. Eu estava ouvindo. Voltei. Eu estava aqui. Gente, eu só peguei o prólogo dessa parte que nos interessa. Então, o livro de Juízes aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, que são administradores da justiça, administradores da proteção. Então, é o de defesa e os julgadores, né? Então, a gente tem os libertadores, que são juízes maiores, e os julgadores da justiça, que são juízes menores. A gente não vai ler a história deles, mas fica o convite para depois vocês lerem as histórias. E a gente vai ver a passagem da situação do clã, da organização da família, até chegar à instrução da monarquia, a introdução da monarquia, um projeto de poder. E a gente vê como as lideranças elas vão se permeando e esse esforço de romper e de memória desse projeto tão justo e bonito que é o projeto pré-tribal. Desculpa, tribal, no sentido pré-monárquico. Podemos. E aí a gente vê o ciclo de avaliações, aonde a gente vê a quebra da aliança, o castigo e a consequência, a conversão, o arrependimento e súplica, e o shalom, a salvação, o bem-estar. Vamos pegar o exemplo? Por favor, quem pode ler o capítulo 2, versículo 11, de Juízes? Depois o 13 e o 17. Juízes 2, versículo 11. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baais.
Não precisa ler o outro. Então, ó, essa é a palavra-chave. Fizeram mal aos olhos do Senhor. Fizeram que Javé reprova. 2,14. Pode continuar, Maria. 2,14. Ok. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os abandonou aos saqueadores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercavam e não puderam mais oferecer-lhe resistência. E aí você está a descrição do exílio, então o castigo como consequência, como um castigo. 3, versículo 9. Os israelitas clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um Salvador que os libertou. Otoniel, filho do Senhor. Não, é a questão dos juízes, né? Então, ó, 3, versículo 9 é o processo de arrependimento, de súplica, de clamor, e aí vem a ação de Deus. 2,16. Aod fez para si um punhal de 2 gumes, com o comprimento de um côvado, cingiu debaixo da roupa do lado direito. 2,16 você leu? É esse, né? 2,16. E 3,11. 3,11. A terra descansou por 40 anos. Depois, Otoniel, filho de Cenez, morreu. E versículo 30, do 3, capítulo 3, versículo 30. Eu acho que esse 2 eu errei, acabei errando. Nesse dia foi assim, subjugado Moabe pela mão de Israel, e a terra viveu em paz por 80 anos. Olha, então aí você tem o shalom, a paz, a justiça, como esse processo libertário. Então, esse ciclo de pecado, castigo, conversão, salvação, é a deixa deuteronomista. Essa avaliação na história, né? O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava, porque falava de paz, e aí o próximo capítulo já começava de guerra de novo. Fazia o que era mal aos olhos de Javé, e aí começava todo o ciclo novamente. Podemos. E aí depois a gente tem esse ringue, né, de infidelidade e fidelidade do povo em Juízes 2, de 10 a 23. Podemos. E aí, o livro de Juízes, né, resgatar as histórias dos heróis do povo, de homens e mulheres que são sementes de libertação, pessoas anônimas e pessoas de fé nas suas instituições, né, na sua. Embora aqui eu peguei os mártires da caminhada, mas tem outros mártires, né, que o Bruno e o Dan, que a história nos deu recentemente. E tantos outros, né, que a história está nos dando a cada dia. Podemos. Quem continua a leitura? O rito da aliança como resistência. A narrativa de Josué 24, de 1 ao 24, é apresentada por Josué como mito fundante da fé unicamente em Javé. Fala do presente, porém abstraindo os fatos e retroprojetando-os para a época das origens. Os destinatários são as comunidades judaicas no pós-exílio. É importante, pois, ter presente algumas coincidências. O nome do auxiliar de Moisés é o mesmo do auxiliar de Zorobabel, o sumo sacerdote Josué.
responsável pelo templo e pela lei, independente do rei persa. Siquém substitui Jerusalém. E agora os remanescentes substituem o povo de Javé, das origens. O que lá foi definido é agora que deve ser obedecido. A gente está falando, né, opa, o som tá. É o que a gente está falando, né, nesse projeto. Quem continua a leitura? Já foi, não? Já foi esse. Esse já foi. Rogério, o próximo. Obrigado. O rito da aliança como resistência. Representa, portanto, o empenho da classe sacerdotal do templo pós-exílio em impor a lei à monolatria. A cena seguinte tem linguagem própria, é narrada em terceira pessoa e resgata elementos das tradições populares em que o carvalho altar de pedras em Siquém, Abraão, 33, etc., Jacó, e a estela, pedra creta, proibida, eram símbolos importantes da presença do sagrado na casa de Deus. Gênesis 28, 22, Jacó em Betel, no santuário de Javé, e Abraão e Josué em Siquém. Eu fui buscar água. Então, essas cenas são próprio dessa característica e da memorial em torno dos santuários menores, né? Podemos. Quem pode continuar a leitura? O rito da aliança como resistência. Aroaldo Reimer e Oswaldo Luiz Ribeiro. Possivelmente, os versículos 25 e 28 são inserção posterior aos versículos 1 e 24, como resistência contra a proposta do sumo sacerdote Josué de impor a lei à monolatria, monoteísmo anicônico e patriarcal centralizado em Jerusalém. É uma crítica à tentativa de enquadrar a aliança, fruto da justiça e do amor de Deus. No rigor da observância da lei, na linguagem de Jerusalém, na linguagem de Jeremias, uma aliança escrita, não em pedras, mas no coração. Diferentemente da teocracia sacerdotal. Defende a fidelidade à aliança, sim, porém no respeito à diversidade. Como a gente falou, né? Então, essas memórias de diversidade, ela persiste mesmo num texto fechando as portas. Então, quando o texto, fruto de uma redação de Josias, exílio e pós-exílios, fecha a porta, o texto ressoa, abrir portas. E essa memória que a gente deve fazer do livro de Josué. Podemos? Assentos teológicos do livro de Josué. Quem pode ler para a gente? E aí eu peço para cada um ler cada um, e eu quero múltiplas vozes, porque esse assento teológico a gente tem que dar no livro de Josué. Então, cada um lê uma frase, uma linha. Javé combate os opressores ao lado dos marginalizados. A terra livre partilhada não conhece reis, é chamada tribal. As cidades abertas são partilhadas e integradas na sociedade tribal.
A tribo A tribo substitui A tribo substitui o reinado como grandeza política, ela tem suas fronteiras bem definidas para evitar o domínio de uma sobre a outra. O acesso à terra é garantido para as famílias, clãs, convidados em tribos. A terra partilhada é doação de Javé por sorteio, herança que não pode ser negociada como mercadoria. A primeira edição do livro de Josué, no entanto, tinha pretensões expansionistas das elites de Judá. Portanto, é essa memória que a gente tem que guardar e saber que esses temas de destruição, de morte, são esse projeto expansionista das elites de Judá e do exílio e do pós-exílio na supremacia, né, dessa classe teocrática que impõe o fardo da lei, ao fardo do templo, do altar, da entrada ou não, do acesso ou não, e da raça. Lei, templo e raça. Podemos continuar a leitura? Então, quais são as luzes e as forças para o livro de Josué para os nossos dias, já chegando nesse desfecho de nosso projeto de leitura do livro de Josué, nesse processo formativo. E aí depois a gente continua a celebração. São alguns slides sobre essas luzes e força para hoje. Quem continua a leitura? Não imitar Josué aparece 160 vezes no livro, no que diz respeito à centralização do poder. Juízes 1 descreve a conquista da terra de forma descentralizada por tribos. Não usar Josué para legitimar guerras de conquistas, genocídios, escravização de povos e de suas culturas, e narrativa de herói nacional, e assim deve ser lida. Não há proibição da diversidade e da divergência, de modo que o pensamento único possa ser questionado e a diversidade respeitada. Acolher o diferente, mulheres, crianças, estrangeiros, sem terra, pobres. Estimular a autoestima, infundir coragem, confiança no Emmanuel e incentivar a resistência. A terra é dom para todas as pessoas e não é objeto de mercantilização. Como é um direito dado por Deus, a luta pela terra é justa e sua liberdade precisa ser conquistada. Cuidado com a terra. Não deixar se contaminar pela ideologia dos opressores. Valer-se de estratégias e táticas através do diálogo, da solidariedade entre os pobres na luta por seus direitos. Hoje, as muralhas a serem derrubadas são as cercas dos latifúndios, os sistemas que garantem a violência institucional, jurídica, midiática, política, religiosa, policial, etc. Os violentos acusam de violenta a resistência das vítimas da violência, a fim de praticarem mais violência.
Protagonismo das mulheres, Raabe e filhas de Salfaade, que influenciaram mudanças na sociedade. Olha lá, viu? Guerra Santa, como luta entre os deuses, como resistência religiosa dos pobres contra as opressões. Ter o que está por trás das palavras nas entrelinhas. Resgatar a análise da conjuntura da sociedade a partir da luta de classes. E aí chegou, e eu pedi para vocês enviarem uma foto até 5 horas, mas teve gente que enviou depois. Mas eu também trago, eu vou abrir meu celular para trazer esses nomes de pessoas que mandaram foto depois, tá? E eu convido a vocês a pegar um fruto. Então, eu dou 1 minuto para vocês ir na cozinha, ou quem já está na cozinha, pegar o fruto para a gente ver. E tirar um selfie. Alguém está no computador que dá para tirar uma foto? E aí eu peço para todo mundo abrir a cam para a gente poder tirar um selfie. Eu estou no celular. Quem pode fazer isso? Primeiro 1 minuto. Pedir para o Rogério, então. Isso. André, pode pedir para o Rogério parar de compartilhar e eu posso tirar foto, pode ser? Pode ser, pode ser. Depois a gente volta no compartilhamento só para a gente ver. Ah, legal. Tem 1 minuto para pegar a fruta. Eu estou indo buscar. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Recebe nossas mãos abertas, trazendo a história de nosso viver, trazendo as nossas histórias, bonitas histórias do nosso viver. Quem diz que a gente não tem nada, né? Quem diz que a gente não tem nada para oferecer? Cultura, memória, tradição, resistência. E nós somos povo de Deus. Na resistência, na luta, e é essa memória que a gente tem que assegurar no livro de Josué. Nessas luzes, né, não um livro de conquista, não querer imitar Josué, nessa prática da lei, nesses preceitos da lei, que em vez de incluir, exclui, em vez de fortalecer, destrói, em vez de somar no shalom, passa por cima. Então, que essa lei, que é a lei da caridade, a lei da justiça, a lei que nos faz mais humanos, seja o nosso horizonte na leitura de Josué. Nesse livro tão difícil, entre tantas redações, entre tantas culturas, entre tantos saberes, e que a gente possa libertar o livro de Josué. Ouvir a voz daqueles que não têm voz no livro de Josué. Dar voz àquele que a tradição tirou a voz, negou a voz, silenciou a voz. E aí eu queria ouvir de vocês, o que foi essa experiência desse encontro, desses encontros, desses 5 dias? Muito rica, né? Muito rica de memória, muito rica de esperança e também de convívio com todo o grupo. Posso falar? Para mim ficou a importância da caridade, né? A importância da caridade, do olhar para o próximo. E isso é o que mais ficou de importante. Luz para a catequese, que eu faço com os crismandos, com o pessoal de primeira Eucaristia, vai ser muito prático explicar para eles tudo sobre a Bíblia, sobre o livro de Josué, que a realidade de hoje continua, né? Tudo muito rico,
com muita mostrando para a gente que a gente tem que ter muita partilha com todos os que necessitam. A gente tem na memória sempre o êxodo, né? Mas a gente não sabe, assim, a gente sabe, mas a gente viu nesse livro como que foram as conquistas das terras, como que foram a luta por conquistar, né? Quer dizer, é a nossa luta também pelas nossas conquistas. Então, é muito interessante, todo mundo fala, o êxodo, atravessou o mar, mas o pós é que foi difícil. O pós é que foi de muita luta, o pós é que foi de muita sabedoria, porque quando Deus falava uma coisa era para ser cumprida, e não que nem quando ele vai lá e saqueia e pega a Acade, né? Ele guarda as coisas para ele e depois falou, agora você vem aqui que eu vou te ensinar como é que eu falei para você. Então, é essa luta que é constante na vida. Todos nós temos direito à terra, né, que nos foi dada de graça por Deus, mas quanta luta sangrenta e quanta briga, né, para se conseguir um pedaço, né, e muitos, quer dizer, poucos têm muita terra e muitos não têm nada, né, quanto sofrimento por algo que nos foi dado de graça. Esse livro da conquista, também me inspirou, e acredito que seja uma inspiração para todos nós, para ter a coragem de não desanimar nas dificuldades e nas adversidades, nas nossas escolhas também, na conquista que a gente faz todo dia, em busca do reino do céu, né? Enquanto que na Terra a gente luta, mas sempre em mente que temos que ter coragem também para ter atitudes que nos levem, que nos santifiquem, que nos aproxime mais desse reino. E me despertou também, assim, a mãe terra, né, o fruto da terra, tanta coisa que a terra produz, que às vezes passa despercebido. Eu ficava assim, pensando assim, na minha alimentação, sim, tudo ali vinha fruto da terra. Eu falava, que bênção, né? O alimento que a terra produz, tudo dado por Deus. Então despertou isso daí, porque a gente tem em mente tudo isso daí, mas não tinha assim pensado diretamente assim, no fruto da terra, igual o professor André falava, é fruto da terra. Aí foi forte para mim. Eu fui pensar tanta coisa assim que a gente tem, que a terra produz, né? Que a alimentação, a base nossa toda, é tudo fruto da terra. É uma terra santa, é um projeto de Deus mesmo, né? Senhor e Pai da humanidade, que Ele criasse todos os seres humanos com a mesma dignidade. Infundir nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerra. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que sempre hastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns e esperança compartilhadas. Amém. Oração do Criador, Papa Francisco. Amém. Amém. Cadê o André? Sumiu. Tô aqui. André tá ali. Pensei que tinha ido dormir, professor. Embora eu precisei tomar um banho, porque eu estava muito cansado. Gente, eu agradeço a cada um de vocês que dispuseram desse tempo para o estudo, né? Então, e dizer que essa semana ainda eu vou organizar o material de apoio, embora essa semana está sendo corrida, porque a gente está fechando o bimestre, né, na escola. Uhum. Então, mais tarde da semana que vem, eu posto para vocês o material de apoio e peço para ninguém sair do grupo,
porque assim que a Verbo Filmes disponibilizar os vídeos sobre o Josué, eu vou publicando no grupo, tá? Para vocês verem. E são vídeos curtos, de 10, 5 minutos, que vai trabalhar toda a temática do livro de Josué. Como eu postei do livro de tinha paralelos, né, no nosso estudo. E aí eu agradeço a todos e dizer também que a coordenação geral ela vai disponibilizar um Google Formulário e eu vou também disponibilizar um Google Formulário para você fazer as observações necessárias para que a gente possa crescer ainda mais. Tá bom? Tá bom. Eu agradeço a todos. E aí eu peço para o Rogério continuar publicando para a gente, postando. André, primeiro de tudo, agradecer você por ter continuado na formação das pessoas, tão dedicado que você é, tão aberto, tão querido por todos. E você me fez lembrar, quando a gente começou com os cursos de teologia aqui na região, tinha uma senhora, não sei se você se lembra, que frequentou as classes que a gente trabalhava, ela e o marido, e ela dizia assim: eu não venho mais nesse curso, eu não quero mais estudar a Bíblia, porque aqui Deus fica mandando matar as pessoas. Você lembra disso ou não? Eu acho que era Dona Eunice, que ela se chamava, não me lembro, mas tantos anos, né? Ela falava: mas Deus, eu não me conformo, como é que Deus manda entrar na outra terra? Olga, o seu microfone fechou. Você pode ligar de novo, por favor? Não, é por... Qual? Tá. Então, era uma coisa... Era o meu que estava desligado. Oi? Não estava ligado, acho que desligou sozinho. Ou você não ouviu nada desde o começo? Ouvi. Oi? Você ouviu desde o começo que eu falei, não? Sim, ouvi. Do casal. Então, que eles estudavam na classe, que a gente dava curso de teologia, né, que o Dom Angélico tinha criado aqui na região, e ela dizia sempre que ela não se conformava de Deus mandar entrar na terra e matar pessoas, né? Então, uma pena que hoje ela não esteja aqui estudando conosco o livro de Josué, que na verdade, eu achei o livro de Josué uma miscelânea de culturas, uma miscelânea de povos, uma miscelânea de ideais e tudo mais. E, no fim, a gente tem que filtrar tudo isso. Eu acho que você fez isso muito bem, está de parabéns, e conseguiu mostrar para a gente que a luta tem que ser de partilha, tem que ser conjunta, tem que ser de libertação. Então, muito obrigada por tudo, e vamos continuar a nossa lutinha aqui, né, André? E que teu pai melhore logo, viu? Obrigada, André, pelo curso. Foi um curso muito bom. Quando eu falo dos cursos aqui na paróquia, ninguém acredita que onde tem esses cursos. Eu vim falando, gente, vocês perdem cada um que vocês não precisam. Ia dar uma catequese assim, sem livro, sem nada, só falando, né? De tanto que a gente aprende com vocês. Muito obrigada. E acho muito importante essa participação de tanta gente, tantas senhoras, senhores, né? E isso me dá muita esperança no povo brasileiro. Maravilhosa, como sempre, suas aulas. Meu pro, obrigada, viu? Tchau, professor. Boa noite. Valeu, professor André. Leitores. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Valeu, Gentilina. Ô, Gentilina, graças a Deus. Até o próximo. Você pode compartilhar a imagem do povo com seus frutos? Amém. Tchau. Obrigado. Valeu. Olha, gente, ó. Vamos lá, ó. Quem mandou até as 5 horas eu consegui colocar. Quem não mandou,
Então a gente tem a Maria, tem o Thales, né, a Sônia e a irmã Indolina. Podemos, Rogério? Depois a Maria Rosa, Maria de Lourdes e a Janete. Ebion, Maria da Conceição, Isabel. Olha que foto. Gente, foto bonita de vocês, hein? O Roberto, a Davina, a nossa amiga que não colocou o nome. Quem é? Olga, Silvana e a Silvana, Olga, Hilda, a Neuci, eu. E aí depois, quem mandou depois das 5? Quem mandou depois das 5? Você está correndo da rua, não deu nem tempo. Entendi. Então, ó, a todos que participaram, um beijo tanto, shalom pra gente. Que esse shalom seja fruto da justiça e da paz. Que a gente possa saborear esses dons da terra, essa presença na terra que nos dá teto, trabalho e pão, comida. Tá bom? Obrigado. Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês o formulário e a coordenação vai um outro para vocês avaliar o processo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada a todos. E Rogério, Obrigada, muito boa obrigado noite. por compartilhar, por fazer essa ponte com a coordenação geral. Obrigado, gente. Saúde. Obrigado a todos os participantes. Obrigado Beijo, a todos. Eu e o Rogério, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado a Fazer a todos. doação, tá? Para Pastoral Obrigado. Fé e Política. Ainda tem tempo, tá bom? Fazer a sua doação. Beijo, gente. Ainda não. Boa noite. Não, Boa tá noite. quebrado. Abraço. Curso de férias, gente, não percam. Tá? Depois a gente vai publicar de novo a data e o link para poder entrar no curso de férias. Eu vou fazer. Tá ok. Isso. Obrigado.